Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar. Marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito. Chama Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Damos graças a Ele, porque estamos aqui para gravar mais uma semente de luz. Se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós somos o grupo ecumênico do Caminho do Amor. Nós não somos uma religião, não somos uma casa espírita e nem uma igreja. Nós pregamos, nós pesquisamos a Bíblia e o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Fazemos o estudo Vida Além da Vida. Nós estudamos o plano material e o plano espiritual. Para isso, nós estamos usando a obra do André Luiz, Espírito, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Essa coletânea tem 13 livros didáticos. Nós já gravamos o primeiro, que é o Nosso Lar. Estamos gravando agora o segundo livro, que é Os Mensageiros. Lembrando sempre que o Nosso Lar tem filme e Os Mensageiros, Nosso Lar 2, também tem filme. Você pode assistir no cinema ou na internet. Nós estamos gravando Os Mensageiros. Hoje nós vamos gravar o capítulo 29. Acabamos de gravar o 28, que é a conversa de Bachelard com André Luiz e Vicente. Lembra que eles acabaram de chegar no castelo quando o nosso irmão Alfredo olhava no monitor, né, lá no aparelho, e disse para ele, para Aniceto: olha, os nossos aparelhos estão acusando que a tempestade magnética passou, mas ainda na Europa ainda há muitos combates sangrentos dos comunistas ateus, dos nazistas, fazendo uma destruição. Então, quando soou a campainha, e eles vão ver então que é a família Bachelard que acaba de adentrar, vem visitá-los. Quando Bachelard conversa com Vicente e André Luiz, que achou interessante porque ele tem um grupo na Terra que dá apoio para os médicos, para os dirigentes de religião, de grupo, né? E ele então compara o ministério, o sacerdote de um médico, igual a um dirigente de uma igreja, de uma religião, de uma casa, né? Aí, de repente, as duas filhas, que é a Cecília e a prima dela, falam: olha, porque quando eles chegaram, a nossa irmã Ismália mandou avisar os mais chegados que tinha visita. E agora a casa já estava cheia. Aí as duas jovens veio conversar conosco, diz André Luiz. Era uma jovem desinibida, né? Introvertida, sábia na resposta, o olhar vivo,
Então a gente percebia, André Luiz fala, olha, o importante no mundo espiritual é que não há fingimento, porque o nosso pensamento fala mais alto do que a voz. Então, lá no mundo espiritual, nós somos o que somos. Não tem como esconder. Aqui na Terra a gente esconde, né? A gente abraça o amigo que, pela a vontade, a gente apunhalava ele pelas costas. Lá não tem como, porque lá o pensamento é mais alto do que a voz. Então, André Luiz arriscou uma pergunta, disse para Cecília, né? Vendo aquela jovem na flor da mocidade, né? Você tem algum projeto? Tem, como não? Tem um projeto sim. Ultimamente eu estou fazendo uma tarefa, fazendo uns trabalhos que a minha superior me prometeu. Que dentro de um ano eu vou receber a licença para ir visitar o nosso lar. Porque o nosso lar é considerado como uma faculdade de ensinamento. Aí André Luiz assim, para visitar o nosso lar? Ela disse assim, é para você ver o valor, onde é que vocês têm, vocês não sabem o quanto é valorizado o nosso lar para nós. É uma faculdade, é uma fonte de conhecimento. Então, André Luiz sorri e disse, minha irmã, eu trabalhei 1 ano no Ministério da Ressuscitação. Lá existem centenas de espíritos dementados, espírito completamente doente. Ela disse, realmente. Então André Luiz fala assim, lá parece uma colmeia de trabalhadores de necessitados. Aí ela fala, muito bem, André Luiz, quando você fala colmeia, você está falando a verdade. Os nossos trabalhos é semelhante a uma colmeia de abelha, porque nós trabalhamos todos na mesma sintonia, no mesmo projeto. Só que tem uma coisa, André Luiz, lá os doentes estão chorando. Quando ele chega completamente dementado, ele está horrorizado com o que ele viu, o que ele passou no umbral. Ele já percebe a situação, ele já sente que tem que se modificar. Então é a metade do caminho. Mas aqui não, André. Aqui não. Aqui os espíritos que nós atendemos são verdadeiros espíritos rebeldes, obsessores, agressivos. Muitos deles não aceitam o tratamento. Você compreende a diferença? Aí então fala, você faz muito tempo que você está por aqui? Alguns tempos. Eu estou aguardando, André Luiz. A minha prima, ela aguarda a chegada da mãe dela. Porque há 50 anos atrás, 50 anos, mais ou menos 50 anos, o meu pai, ele foi resgatado do umbral para este recanto de paz. E ele então se recuperou, trabalhou, estudou, e pelo seu esforço, foi dado a ele a direção. Aí logo depois, veio a minha mãe. A minha mãe então veio com ele. Quando eu e a Cecília deixamos o corpo físico e viemos para cá, nós fomos atraídos a eles. E nós moramos com ele. Eu aguardo esta vinda, né? Essa ida para o nosso lar. A minha prima, ela aguarda a mãezinha dela, que está para chegar. Quando a mãe dela chegar, eles vão morar em outra cidade, em outro lugar. E eu, então, continuo aguardando
um alguém que ainda está no corpo físico. É. Será quem ele é? Algum parente? Não é namorado, é amor. Bem, no outros capítulos nós vamos saber disso aí. Aí então, André Luiz acha interessante, né? Percebe? Elas estão, cada uma delas tem um plano, planeja, é a semelhança do nosso mundo. Você percebe que o nosso irmão Bacelar passou para André e Vicente a situação do mundo físico, a situação dos médicos, dos missionários, dos dirigentes de igreja, de entidade, a dificuldade que nós temos por causa do ser humano. Porque aquilo que nós, no nosso estudo, nós perguntamos por que é que os homens estão sempre na contramão da verdade. Se nós nascemos para ser felizes, se a nossa meta é o mundo maior, é a felicidade, por que que nós desviamos? Por que que nós insistimos? Você percebe que André Luiz e Vicente têm dificuldade no nosso lar. Percebe? E essas duas jovens que estão aqui no Campo da Paz, considera lá quase igual a um paraíso. É uma cidade mais evoluída. Lembra? A mãe de André Luiz está num lugar mais evoluído. A nossa irmã Ismália está ainda num lugar mais avançado. Percebe que Aniceto fala que ele é da colônia Alvorada Nova. Ele é um espírito superior. Percebe a hierarquia? Agora, para chegar até aí, precisamos de esforço, precisamos trabalhar, prestar atenção, ouvir, sentir. Porque, minha irmã, o intuito de Deus, nosso Pai, é que nós percebemos que nós somos família, nós somos irmãos. Percebe que é a família Bacelar, que mora, nós fizemos a conta, quase 20 quilômetros do Campo da Paz. É um Campo da Paz também lá, é um lugar de refúgio, é um castelo também de socorro. Quando eles souberam que a Ismália está aqui, eles vieram visitar ela. Percebe que aqui existe a sociedade, existe a família, existe a amizade. E aqui estão caminhando para a perfeição. Mas lembrando que aqui ainda, com todo esse conhecimento, com todo esse envolvimento, ainda está inferior ao nosso lar. O nosso lar é inferior à colônia da mãe de André Luiz. Ismália ainda está no outro superior, e assim sucessivamente nós vamos evoluindo, até atingir, como disse o nosso irmão Paulo, a estatura de um varão ou de uma varoa perfeita. Meu irmão, minha irmã, pensa bem, você mesmo que tem uma religião, no interior, tem uma maneira que às vezes quando a gente vai falar, a pessoa fala assim, o meu avô, o meu pai foi dessa religião e nunca se deu mal, tudo está bem, eu não vou, por que eu vou mudar de religião? Não foi isso que Jesus disse. Por que Jesus disse ao sacerdote, se vocês não conhecerem a verdade, ela não te libertará. Minha irmã, meu irmão, percebe? Se Jesus dissesse para um discípulo que estava começando, tinha uma lógica. Mas ele disse isso para o dirigente da igreja, o professor de teologia. Lembra do que eu falei, da minha historinha, né? Que eu tenho um vídeo no YouTube,
que eu falo que tem o estrago que a igreja faz no Evangelho de Jesus. Então eu comento que tem um capítulo no Evangelho que a igreja tira simplesmente uma vírgula. Uma vírgula. Para quem conhece um pouco a gramática, sabe o valor que tem uma vírgula. Para você perceber a situação, quando tira a vírgula desse texto, ele muda o capítulo inteiro para não colidir com a sua doutrina. Porque com esta vírgula vai ter que usar a reencarnação. E a igreja tirou a reencarnação dos ensinamentos litúrgicos. Porque a igreja acha que pode fazer isso. Ela acha que é mais superior do que Deus, porque a igreja está sempre na contramão da verdade. Lembra que nós explicamos que a igreja ela não explica, ela complica. Aí dois sacerdotes de uma rádio que tem aqui em São Paulo, que é religiosa, né? O sacerdote, ele disse assim, um disse para o outro assim, tem um velho aí no YouTube que fala que a igreja tirou uma vírgula do texto e mudou todo o capítulo. Veja que besteira. Ele nem falar direito, ele sabe. Se nós somos professor de teologia, como é que nós não percebemos isso? Aí então eu respondi. Sabe por quê? Teólogo que vocês não percebem, porque vocês têm olho de ver, não vê, têm ouvido de ouvir e não ouve. Aí então eu elevo agora para os que estão me assistindo. Você que está ouvindo este vídeo, assista o meu vídeo. Examina dentro da Bíblia, dentro do Evangelho, se eu não estou correto, se eu mudei alguma coisa, se eu coloquei palavras a mais. Aí eu explico. Porque quando o ladrão arrependido, né, que a igreja fala ladrão, o ladrão, o bom ladrão, não existe bom ladrão. Se você rouba, você é mau. Não importa que você rouba de um para dar para o outro, isso é roubo. Caridade você tem que fazer com o que é seu, não o que é do outro. Então não é bom ladrão, é o ladrão arrependido. Ele disse a Jesus, Senhor, lembra de mim quando estiver no paraíso. No seu paraíso. Jesus disse, na verdade te digo hoje, tu estarás comigo no paraíso. A igreja tirou a vírgula, porque com a vírgula fica dessa maneira. Se você quiser escrever, escreva 2 vezes essa frase, na verdade te digo hoje, tu estás comigo no paraíso. Na segunda vez você escreve, na verdade te digo hoje, vírgula, tu estarás comigo no paraíso. Você percebe? Na segunda frase, quando coloca a Bíblia, a primeira frase está no presente, na cruz. Mas a segunda parte, depois da vírgula, vai para o futuro. Jesus promete, você vai estar comigo no paraíso, porque ele já começou a se arrepender. Todos nós vamos estar com Jesus no paraíso. Tanto o bom, o arrependido, como o outro. Um dia nós vamos estar no paraíso. Então Jesus estava falando uma coisa clássica. Um dia tu estarás comigo no paraíso. Não desanima, tenha fé, tenha esperança. Nós estamos na fila angelical. Você também, meu. Não fica desesperado, não. Estuda a doutrina dos Espíritos. Ela esclarece, ela explica, ela não complica, não. E você assiste o vídeo, olha, percebe o andar do capítulo, você vai perceber que realmente Jesus não foi no mesmo dia para o paraíso, foi no 3º dia. O ladrão desencarnou no outro dia. Será que Jesus não sabia disso? É claro que sabia. Por isso a vírgula. Agora a igreja tirou a vírgula, porque para ele estar em outro tempo, precisaria reencarnação. E a igreja prega que a reencarnação não existe, porque contradiz a sua doutrina. Porque a doutrina dela é barganha. Porque o perdão e a condenação não é feito por Deus, foi a igreja que criou.
porque ela vende o perdão, ela não dá de graça. Agora, Deus verdadeiro, irmão, Ele não perdoa, presta atenção, mas Ele também não condena, Ele não vê erro em nós. Você não precisa perdoar alguém que você não vê nada errado nele. Você vai perdoar o que dele? É o que acontece com Deus. Deus sabe que nós somos eterna criança aprendiz. O que Ele faz? Dá oportunidade. Você errou? O que Ele diz para o ladrão vai renascer novamente. Ele vai ter que provar realmente que ele se arrependeu, que não vai roubar mais. Você compreende? Esta é a palavra de sabedoria. Eu sou Francisco Pedro, sou evangelista, sou apenas um monitor desse grupo, um administrador. Quer ter contato conosco? Caminho do Amor @hotmail.com. Estaremos sempre de braços abertos para atender você, qualquer um. Faça um comentário, faça pergunta, faça questionamento. Entra no YouTube, assista esses capítulos, esses vídeos que nós falamos. Saudações em Cristo Jesus. Paz, liberdade e luz.